pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje, vamos falar sobre as mulheres no setor energético brasileiro, com Darlene Testa, assessora sindical. Olá, eu sou a Darlene Testa, eu sou uma militante que já passei por diversos momentos e espaços de atuação no Partido dos Trabalhadores e nos movimentos sociais. A minha filiação foi em 82, quando eu estava no início da faculdade, e nós resolvemos lançar um candidato do nosso grupo, que eu fazia geografia na época, e a partir daí eu comecei a atuar na militância, no movimento popular, principalmente com trabalhadores rurais nesse primeiro momento. E a minha militância aí foi para o MST. Do MST eu conheci a CUT, e na CUT eu acabei trabalhando na formação sindical por muito tempo. Daí eu acabei também indo para as atividades de planejamento estratégico e conheci o setor energético do estado de São Paulo. E fui trabalhar para construir um programa de formação para o Sinergia, que era os sindicatos eletricitários na época, e até hoje eu faço assessoria para eles, e ao mesmo tempo a minha militância passou a vir para Campinas, que é a sede do sindicato. E de lá veio a minha militância no PT Campinas, do qual hoje eu sou a secretária de comunicação. Ao longo do tempo, a política energética brasileira, ela sempre teve um tratamento talvez diferenciado para as mulheres, que as mulheres, muitas delas são chefes de família. E são elas que têm que lidar com o orçamento e fazer com que, né, caiba no orçamento pagar a conta de luz, que após as privatizações foram ficando muito mais caras, né? As tarifas são muito caras e ainda hoje, mesmo com o governo nosso, as privatizações, esse monte de empresas privadas que nós temos, faz com que a gente ainda tenha tarifas bastante altas. Apesar de que o governo lançou, né, nesse último período, alguns programas que possibilitam, não só o Luz para Todos, que foi acesso à energia nas regiões mais longínquas, mas a redução das tarifas, né, um subsídio para a redução das tarifas. Mas a gente precisa de muito mais, porque existe uma questão de pobreza energética, né? Nós temos ainda um contingente, acho que de 35 milhões de pessoas que vivem com dificuldade do acesso à energia. Então, existe essa ideia de que nós precisamos, junto com todos os elementos de pobreza, também acabar com a pobreza energética. E essa é uma das tarefas que, em nível nacional, os trabalhadores do setor, né, também, além das suas tarefas, né, de discutir os seus direitos enquanto trabalhadores do setor, também atuam para que a gente possa ter um modelo de política energética que seja
mais democrático e menos excludente. Então, essa é uma das tarefas às quais eu me incluo nesse papel de assessoria. E também de fazer com que, dentro disso tudo, as mulheres estejam sendo reconhecidas, né, como sujeitos de direitos e fazer com que elas possam se enxergar dessa forma. Então, o trabalho, aquele chamado trabalho de base, né, que a gente faz, também vai sendo voltado para as mulheres. Acho que a presença das mulheres é fundamental, né? Primeiro, pelo olhar, eu acho mais amplo que a gente consegue dar para todas as situações. Segundo, porque não há projeto nenhum de país sem a presença das mulheres. Esse é um campo, tanto do movimento sindical quanto da vida partidária, em que ser reconhecida como uma dirigenta, como uma militante, é um trabalho árduo. E não é só pela competência. A gente, além de ser competente, a gente tem que ser sempre um pouco mais, né, de tudo para se firmar nesse espaço. Acredito que as mulheres hoje cada vez mais conseguem, né, fazer isso. E é por isso que hoje, nesse 14º Encontro Nacional, estamos aqui em número suficiente e unidas, né, e unificadas com essas duas questões que elas, para mim, são fundamentais nesse próximo período. A paridade, ela tem que ser o mínimo, né? Nós queremos não só paridade, mas queremos estar nos espaços de poder com poder, né? E que os recursos ou a estrutura que é dada para que todas as secretarias funcionem estejam da mesma forma com as mulheres, para que a gente possa ter um contingente muito maior de mulheres dirigindo os partidos, sendo vereadoras, deputadas, ocupando os espaços na sociedade como um todo, de forma qualificada, porque a gente sabe que pode. A minha trajetória foi uma trajetória da convivência num mundo bastante masculino, porque eu gostava de esporte, e gostava de esporte na minha cidade. E fui escrever, participava daquelas Olimpíadas, e fui escrever um dia sobre esporte, e isso saiu num jornal local, sobre o time de futebol da cidade. E as pessoas depois na escola vieram me perguntar por que você escolheu aquilo para falar. Sim, porque posso, eu gosto, né? Disso nasceu, acho que foi mais se concretizando essa ideia de que a mulher pode fazer o que quer em qualquer espaço. E, a partir daí, a minha passagem, a minha trajetória na universidade foi sempre discutindo como a gente pode atuar de maneira a oferecer o conhecimento que a gente tem para transformar a realidade. Como que essa realidade é transformada num mundo muito masculino? E aí eu passei, então, a me aproximar mais dos movimentos, né? E com isso, quando eu cheguei no movimento sindical, que também é um movimento muito masculino, e o setor elétrico é um setor com quase 90% de homens, eu acho que você ter convicção do que você quer, capacidade para fazer e a doçura de enfrentar essas adversidades sem que a gente quebre, né, as flores, mas que a gente possa fazer com que a unidade de todas as pessoas que estão à sua volta vá trabalhando. Eu aprendi a militar pensando na escola Paulo Freireana, no trabalho de base, que é aquele que acolhe, que é aquele que conversa, que dialoga. Então, eu acho que isso acabou me dando essa possibilidade de dialogar com os diversos setores. E mas, atualmente, eu fui reeleita, né, secretária, coordenadora do setorial de energia, por conta dessa possibilidade
não só pelo conhecimento técnico na área da energia, mas principalmente pela capacidade de entender que todos nós juntas podemos fazer com que a realidade mude. E isso eu consegui articular as diversas particularidades que tem no setor, porque tem trabalhadores do setor de energia, engenheiros, trabalhadores das empresas de geração, distribuição, e a gente foi juntando tudo isso, os movimentos, e consegue hoje fazer esse debate da transição energética com esse olhar de que a gente precisa fazer transição energética para quem precisa. Na transição energética, ela tem que vir junto com os direitos de cada trabalhador e cada trabalhadora que está no setor, mas sim, principalmente, para que as pessoas, né, para que a população tenha mais qualidade de vida. Então, eu acho que não existe um caminho único, não existe método técnico, mas existe você conseguir trabalhar com as situações e com a realidade, e sempre sabendo que sozinha ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada, e que um mais um, mais um, mais um, né, forma aquela grande corrente que pode fazer com que a gente saia em disparada. Hoje a aula foi sobre as mulheres no setor energético brasileiro, com Darlene Testa, assessora sindical.